Os homens têm pouco interesse na literatura escrita por mulheres em geral. E o clube ele é uma manifestação retumbante disso. São 97% de participantes mulheres, mesmo sendo um livro clássico já, né, embora muito jovem, uma leitura fundamental para entender o nosso país. Mas eu estou dizendo isso para vocês, Valdson, Giovanni, que ainda ficam aqui na minha tela, porque nós, por causa disso, fizemos uma opção de eu me sentir livre para usar o feminino universal ao me referir às participantes, porque nós teremos 500 pessoas, dessas 500 pessoas, apenas 15 serão homens. Então, eu peço que vocês, eu escreva um pouco sobre isso, eu vou fazer essa postagem no nosso Instagram, vou enviar para vocês pelo Telegram também, mas esse acaba sendo uma forma da gente conseguir utilizar o pronome mais justo com a maior parte das participantes e de não ser exaustivo, de todas as vezes eu ter que falar todas as conjugações no feminino e no masculino. Esses dias eu tomei uma grandíssima lição de moral da minha filha, que tem 7 anos, e que me disse que eu não sabia fazer os plurais, porque os plurais eram no masculino, que essa era a regra, que ela tinha estudado isso na escola. E foi difícil eu explicar para ela que a mãe dela é que não sabe, que era contra uma regra que a professora tinha explicado e tentar explicar por quê. Então, eu sei que isso é algo muito forte e eu peço mesmo a compreensão, a generosidade de vocês em função dessa presença tão majoritária feminina e peço que tomem também como uma espécie de exercício, né? Porque nós somos permanentemente tratadas no gênero masculino e, em geral, nos acostumamos com esse tratamento. Então, é só a forma mais simples mesmo de não desagradar ninguém e de tentar ter uma linguagem que dialogue com todas as pessoas. Eu vou apresentar para vocês a Ana. Agora sim, a gente já faltam bem poucos minutos. A Ana vai ficar de câmera fechada, Ana? Para as pessoas não te conhecerem. Oi, gente. Vocês vão encontrar e vocês vão falar muitas vezes com a Ana. A Ana vai fazer o suporte dos nossos encontros ao vivo, mas ela também vai se relacionar com vocês no Whats, quando vocês tiverem necessidade de resolver problemas. Muitas vezes as pessoas são novas no clube, as pessoas que já vêm conosco, já conhecem a plataforma, já conhecem o Hotmart, já conhecem a nossa dinâmica dos vídeos gravados, que são os conteúdos de suporte. Mas o pessoal novo, muitas vezes, né, Ana, tem dificuldade de conseguir acessar os conteúdos no Hotmart. Então, no Instagram tem tudo explicado, nas plataformas tem toda a explicação de como acessa, de qual a frequência dos conteúdos, mas sempre que vocês tiverem algum problema, a Ana, essa jovem simpática e queridíssima minha, vai poder conversar com vocês. Alguém encontrou a Ana numa festa junina, viu, Ana? Tá vendo? Que é o Big Brother do Clube de Leitura. Porto Alegre não dá para se esconder, né? Acha que está te libertando de mim, está sempre... Eu sei que o professor Júlio Veloso também já está aqui conosco. E se tu não falar, Júlio, tu não vai aparecer para mim. Estou aqui. Tudo bem, gente? Boa noite a todas. Tudo bom? Então, a turma que participa dos clubes de leitura tradicionais, como a gente chama os meus clubes de leitura de literatura contemporânea, já conheceu o professor Júlio, que deu algumas aulas, né, teve alguns encontros conosco sobre alguns temas específicos, e também sabe que ele é o meu grande parceiro na produção dos roteiros, dos conteúdos audiovisuais que nós gravamos, ele e a professora Juliana Cunha, né, porque nós, além do conteúdo que vocês vão ter acesso ao vivo aqui, que são as aulas, que serão com o Júlio, que não serão apenas com o Júlio, vocês vão conhecendo outras pessoas no decorrer dos nossos encontros, a gente tem, para as pessoas que são novas no clube, um vasto conteúdo audiovisual, que eu também sugiro que vocês acessem em outros momentos, né? Se não puderem acessar durante a semana, coloquem enquanto estão lavando a louça, enquanto estão se arrumando, enquanto estão fazendo exercício, né? Enfim, porque são conteúdos que tratam de outros temas e não os mesmos que nós trataremos nas nossas aulas e nos nossos encontros ao vivo, que eventualmente eu vou chamar de aula, porque o Júlio dá verdadeiras aulas para a gente, verdadeiros presentes para a gente, né, Júlio? Eu tento
contribuir. E consegue. Então, você sabe, vou contar um segredo da nossa autora para vocês. Ela não se comunica por nenhum mecanismo que não seja e-mail. E eu sou uma pessoa levemente compulsiva com o WhatsApp. Então, foi basicamente um tratamento terapêutico para mim, enviar um e-mail, esperar aquele ciclo da resposta, e depois da confirmação, enviar o link, foi parte de como faziam os incas de Darreira, exatamente, como faziam 4 encarnações antes, as pessoas faziam, mas para as pessoas como eu é algo absolutamente enlouquecedor. E ela já está aqui conosco, viu? Ana? Olá, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com vocês, gente. Que alegria, uma alegria escandalosa te receber nessa noite de terça, viu? Prazer é meu, gente. Muito bom encontrar para falar de literatura sempre. Eu estava confidenciando para a turma que, como tu não conversa por WhatsApp, o processo de organização desse nosso encontro já foi para mim algo absolutamente sui generis, né? Que me permitiu. Obrigação de atender especialmente aqueles que são Eu vou pedir para que todas as pessoas mantenham o microfone desligado. A gente trocou a plataforma. Quem vem dos clubes antigos sabe que nós usávamos o Zoom. Todo mundo preferia o Meet. Nós passamos a usar o Meet por um pedido das pessoas que participam do clube, mas nós não conseguimos mandar no microfone de vocês. E esse poder de não controlar o microfone de vocês e de confiar ainda mais que todos nós nos cuidaremos mutuamente, era o que fazia a gente não mudar de plataforma. Mas a gente mudou e a gente começa hoje, Ana, como eu te disse, uma aventura que para mim é a realização de um grande sonho, né? Eu li Um Defeito de Cor algumas vezes e todas as vezes que eu li, eu sempre senti que eu precisava relê-lo, e precisava ler outras obras, e precisava estudar outras coisas que eu tinha estudado pouco, não o suficiente para entender a obra na magnitude do que ela apresentava e me presenteava durante a leitura. E eu, então, desde o meu primeiro clube de leitura, as pessoas diziam, por que não entra Um Defeito de Cor? Eu dizia, porque Um Defeito de Cor vai ter um clube só dele. E as pessoas diziam, mas o livro brasileiro tem que ser Um Defeito de Cor. Eu dizia, não, vai ter um momento que a gente vai estudar só esse livro. E deu certíssimo, nós somos 500 pessoas, dessas 500 pessoas, nós somos 97% mulheres, 100% das nossas bolsistas são mulheres negras. Na nossa política de bolsas, nós distribuímos o livro, além do clube, das aulas, de tudo, nós conseguimos enviar para a pessoa o livro, para que ela tenha acesso exatamente às mesmas possibilidades que todas as outras pessoas que participam. E para mim e para o professor Júlio, começarmos esse clube com a tua presença é, digamos, um presente, né? Porque nós vamos passar julho, agosto, setembro, outubro e novembro acompanhados por ti, te estudando, te decifrando, tentando entender o que tu disse. E, em geral, as autoras vêm ao fim do clube. Só que trazer no início tornou tudo ainda muito mais interessante, porque a gente vai poder ler o livro com muitos elementos a mais, né? Ou seja, a nossa leitura, a releitura de muitos, a primeira leitura de outros tantos, porque também o clube tem esse propósito da gente tentar fazer as pessoas encararem Um Defeito de Cor, perderem o medo do tamanho dele, né? Organizarem no tempo, nesses 5 meses, um capítulo a cada 15 dias, irem enfrentando aos pouquinhos. Elas não vão conseguir enfrentar aos pouquinhos, eu acho, mas, né? Acreditarem que vão enfrentar aos pouquinhos, e aí, e já fazerem isso te acessando. Então, eu quero, em meu nome do professor Júlio e de todas nós, te agradecer muitíssimo por topar embarcar nessa aventura junto conosco, né, Júlio? Exatamente, a gente está muito satisfeito, muito feliz, né? Eu ajudo a Manu nos clubes, de uma maneira ou de outra e tudo, e esse eu estou mais presente por conta do livro, né? O livro
pediu, né, uma participação, eu sou historiador, estudo escravidão, do Luiz Gama, né? Então, minha participação ficou mais, acho, interessante no clube. E, poxa, ter você aqui é uma coisa muito importante para nós, porque nós somos muito admiradores do livro, né? Sempre fomos, eu e a Manu falamos sobre o livro há anos, e foi isso que ela disse, né? A gente criou essa ocasião especial porque o livro pede, né? Então, para nós é uma alegria enorme, é muito legal estar conversando também com você. Realmente é muito curioso, porque você vai lendo o livro e vai ficando curioso sobre as opções. Eu e a Manu estávamos conversando hoje que a gente é fã não só do livro, né, da qualidade literária do livro e de pesquisa, mas literária do livro, fundamentalmente, como também da tua trajetória para escrever o livro, né, que é um tipo de investimento muito difícil de fazer no nosso mundo, né? As pessoas, sei lá, podiam escrever um livro, sei lá, do século XIX, assim, né? O tipo de empenho, de investimento, então tudo isso é muito bonito e o resultado é espetacular e é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Estou muito feliz. Obrigada, Manu. Obrigada, Júlio. Obrigada a todos e todas que estão aí embarcando nessa leitura. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Falar do livro, falar desse processo, né? Que é a leitura, enfim. Tomar muito cuidado para não dar spoiler, né? Não atrapalhar a leitura de quem não leu ainda, né? E estamos aí para dizer muito obrigada por me receberem aqui hoje. Muito obrigada por ter dedicado 5 anos da tua vida para nos entregar esse épico, Ana Maria. E a gente vai terminar com o ministro Silvio Almeida, como eu te disse hoje. A gente começa contigo e termina com ele, né? Que no final das contas termina o clube com aquele que é um dos pontos de origem do clube, que é a história do Luiz Gama, a vida dele, ou seja, vai ser um clube muito interessante. Bom, tu me disseste, né, que tu gosta dessa dinâmica mais de perguntas, então eu vou te propor, eu e o Júlio, nós organizamos um conjunto de perguntas iniciais, que nós faremos uma a uma, e o meu combinado contigo é que o encontro não dure mais de 1 hora, né? Como eu sou convidada para muitos encontros, depois de 1 hora a minha validade vence, então eu tento fazer com que os convidados tenham o mesmo respeito que eu gosto que tenham por mim. E então eu vou tentar dividir numa parte para algumas das pessoas que estão aqui nos enviarem pelo chat as suas ou inscrições ou perguntas, né? Que nós também podemos organizar um segundo momento assim. Tá, gente? Então, vocês, as pessoas participantes, as que já leram, as que têm opiniões sobre o livro, podem também construir, digamos, um pouco as suas perguntas aqui pelo ambiente do chat e as suas inscrições também. Eu vou começar pelo começo, tá, Ana? Quando tu fala do teu livro, na apresentação dele, logo no início, tu citas que a grande questão ou a ideia para escrever a obra surgiu durante a visita àquela livraria, né, quando tu encontra a obra do Jorge Amado, e te sente provocada a estudar a Revolta dos Malês, né? Só que o livro ele foi muito além da Revolta dos Malês, embora ela tenha uma relevância nos personagens, na questão historiográfica, na imaginação de um Brasil que a gente imagina muito pouco, né? De partes da escravidão que a gente imagina pouco, tem pouco presente no nosso imaginário. Mas existe uma distância entre aquilo que a gente decide escrever e o que o caminho nos leva a acabar escrevendo, né? Os personagens, eles vão ganhando vida elas foram ganhando vida, essas personagens que, né, quando vai acabando e elas vão entrando, a gente vai pensando o que vai acontecer com essa pessoa agora. A vida desses personagens fica tão intensa que muda o livro de caminho. Eu acho que não só a riqueza dos personagens que vão se construindo ao longo da história, mas também a gente aprende mais ou menos na escola que não existe muitos documentos sobre a escravidão no Brasil, né? Que Rui Barbosa queimou tudo. E aí você meio que trabalha com isso. Ou seja, eu tinha um pouco dessa ideia também, que eu não encontraria muita coisa. Né? Eu nunca tinha ouvido falar de Rebelião Malê, foi realmente nesse primeiro contato com o livro do Jorge Amado, né, onde ele é um guia das ruas e mistérios da Bahia de Todos os Santos, do Jorge Amado, e eu me interessei por aquilo, eu falei, gente, eu acho que a gente sabe mais sobre, sei lá, Guerra de Peloponeso, essas outras guerras tantas que aconteceram em lugares tão distantes da gente, né, e não sabe quase nada dessas rebeliões escravas,
que mudaram o curso da história do Brasil, né? Que foram extremamente... Aí, de novo, né? Não saber sobre rebeliões escravas é um modo da gente comprar a ideia de que as pessoas escravizadas eram passivas, né? Que aceitavam aquela brutalidade que eram feitas com elas de uma maneira coente, de que foi a princesa Isabel que deu a liberdade para os escravizados, né? E não entende dessas lutas. Então, ou seja, a minha ideia era realmente escrever um livro sobre rebelião malê. E conforme eu fui fazendo a pesquisa, eu vi que havia um outro universo muito rico em volta. Eu tinha que contextualizar, né? E eu tinha que tanto contextualizar quanto também pessoalizar, né? Eu queria dar nome, queria dar rosto, eu queria dar para as pessoas, para os leitores, essa sensação que você falou, né? Que a gente fica tanto tempo com as personagens que lá no fim a gente se interessa por elas, né? A gente quer saber o que vai dar, né? Então foi comigo, acho que o processo foi o mesmo também. Durante o processo de pesquisa, foram 2 anos de pesquisa, né? Eu fui meio tendo contato com personagens e tendo contato com história, ou seja, tendo contato com personagens que tinham uma história para contar, que eu fui acrescentando ao livro, e tendo contato com a história que eu achava que era tão importante ser contada, que eu inventei personagens para contá-las, né? Então, acabou ficando que a rebelião malê, eu acho que ficou mais concentrada ali no 7º capítulo, né? E os outros capítulos cresceram em volta dela aí durante o processo de pesquisa e de escrita. Ou seja, no início da tua concepção sobre a obra, não existia uma ideia de trabalhar os 2 continentes, diversas temporalidades. Tu imaginava que tu ia ir desbravando e escrevendo sobre os malês. Primeiro, assim, eu não tinha ideia do que era escrever um livro. Eu nunca tinha escrito ficção, né? Eu sou formada em publicidade. Eu falo que como o Borges, né, o escritor argentino, diz que ele era, né, muito orgulhoso do leitor que ele era. Eu digo que eu sou orgulhosa da leitora que eu sou, né? Então, assim, desde muito pequena, sempre leio muito, né? E tanto isso, assim, ou seja, não ter o WhatsApp, não ter rede social, é uma proteção do meu tempo de leitura e de escrita, né? Eu digo que o escritor, né, e o leitor, ele tem que proteger o seu tempo, né? Então, isso, para mim, assim, é meio quase que muita gente fala, gente, eu não dou conta, ou eu fico nas redes sociais e tenho o WhatsApp, ou eu vou ler e escrever, e eu acho que eu faço melhor é ler e escrever, então eu vou proteger meu tempo para eu fazer isso, né? E eu acho que todo mundo que quer escrever tem que fazer isso, vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. É muita informação, é muita coisa acontecendo no mundo ao mesmo tempo, né? A gente tem que focar. E eu acho que até me perdi, peraí. Tá. Então, não, me perdi sim, Manuela, por favor, me bota de novo. Não, eu te perguntei justamente sobre essa questão da idealização de uma obra em 2 continentes. Não tinha nada. Foi durante o processo de pesquisa, que eu também não sabia fazer, né? Eu nunca tinha feito pesquisa, e comecei... Quando eu vi que tinha muito material, sim, né, que eu fui tomando contato e fui aprendendo e fui querendo repassar esses conhecimentos aos quais eu não tive acesso, né, eu vi que a coisa foi crescendo, né, e aí eu desenvolvi um processo meu de pesquisa, eu falo que eu gosto muito mais, eu adoro o processo de pesquisa, eu não consigo escrever sem antes estar nesse processo de pesquisa, né. Então, foram 2 anos em que eu lembro que eu achava que eu ia escrever um livro que teria mais ou menos 100 anos, né, quando eu entendi o que eu queria fazer ali. E aí eu lembro de colar na parede da minha sala 100 folhas de papel sulfite, uma para cada ano. Eu dividi a sulfite em 3 partes, e aí, conforme eu ia lendo, né, eu ia anotando ali nas sulfites, eu nem marcava no livro. Tanto assim que as pessoas falam, você tirou alguma coisa? Eu falava, gente, eu não sei fazer pesquisa, eu não tinha, nem guardava de onde era a fonte, assim, de algumas coisas, né? Que depois eu tive que voltar para procurar.
né? E optei por deixar a bibliografia no final do livro também, que eu acho que é importante para quem quiser adiantar, né, saber mais do assunto. Então, conforme eu ia pesquisando, na primeira coluna eu escrevia ali o que eu achava, o que acontecia na vida da personagem principal. Na segunda coluna, o que acontecia na vida das personagens que se relacionavam com ela, né, que podiam interferir na história dela. E na terceira coluna, o que acontecia no mundo, na cidade ou no estado, né, que poderia interferir na história dela. Então, ao fim de 2 anos, eu achei que eu acho que deu um clique, mais ou menos a história se encaixou para mim, o que eu queria realmente escrever. Eu arranquei essas folhas da parede, passei a limpo no computador, e o que eu tinha ali era um pré-roteiro, né, que eu fui preenchendo, né, ligando, né, costurando aquela história que estava ali em dicas, né, durante a pesquisa. E assim, mas também com muita liberdade para mudar. Eu acho que esse pré-roteiro, ele significa, no final do livro, sei lá, ele significou permaneceu uns 20%, uns 80% mudou, porque quando você vai escrevendo, vai vindo outra ideia que muda, aí você tem que voltar reescrevendo, e, né, enfim. Mas foi durante a pesquisa que tudo mudou, né? Eu vou te fazer mais uma pergunta, e depois eu vou passar para o Júlio e depois para a turma. É uma curiosidade minha, né? Porque é um tema relevante para o livro. Para quem ainda não leu, ou para quem ainda não leu nada sobre o livro ele é inspirado na história de uma mulher, né? Que é a Luísa Maim, que é mãe do Luiz Gama. Essa é a relação mais profunda, por exemplo, da participação do ministro Silvio Almeida ao final e do Júlio, que é o parceiro do Silvio nos estudos sobre Luiz Gama. Bom, o Luiz Gama foi um grande líder abolicionista, mas existe algo aqui que tem relação com o livro, né? O Luiz Gama ele escreve uma carta sobre a mãe dele, e essa carta é tudo o que se sabe sobre ela. As 2 pessoas existiram, relação de carne e osso, mas o registro histórico sobre ela é muito pouco. Mas quando tu escreve, Ana, ali, desde a tua apresentação, tu dá pistas da presença e da tua conexão com ela no processo de pesquisa, e óbvio, né, o livro é todo, em tese, a grande imaginação da vida dessa mulher que embalou, né, um dos grandes abolicionistas do Brasil. Mas tu foi te conectando com a história dela, né? Tu foi buscando te conectar. Por exemplo, tem a questão de Itaparica, da tua estada lá e de constar na carta. Quais foram os teus pontos de conexão com a carta, né, com o que existe de materialidade da presença dela, né, histórica? Ou seja, realmente, aí durante a pesquisa sobre a rebelião Malê, surge a figura dessa mulher, de quem eu também nunca tinha ouvido falar, né, que é a Luísa Maim. E eu falei, gente, que história fascinante, né? Uma mulher escravizada como líder de uma rebelião muçulmana, né? Até as mulheres no mundo muçulmano hoje, né? Se a gente pensar em termos de condição e do que representaria naquela época, eu falei, que mulher magnífica, eu quero saber mais sobre ela. E não tem, né? O único documento histórico que o João Reis, que é um dos maiores estudiosos sobre rebelião escrava, aí, tem um livro belíssimo sobre a rebelião Malê, né, que foi para mim um dos documentos mais importantes, né, para a escrita do livro, né, é o registro de uma Luísa desembarcando num determinado navio que chega na Bahia, mais ou menos nessa época, né. E tem os escritos do Gama, em que ele tem, eu acho que são 2 parágrafos que ele fala sobre a mãe, numa autobiografia que ele escreve para um amigo, e 2 poemas, em que ele também fala dela. Né? Então, foi de onde eu parti. Né? E é muito bonito, eu gosto de falar isso, né? Porque, assim, uma personagem que surge, né, de uma carta do filho e de um poema, né? E de uns poemas, assim. Então, eu falei, eu vou ter que tentar descrever alguma coisa. Né? Então, o que eu fiz foi pesquisar. Aí o Luiz Gama também dá pistas de lugares onde ele foi procurar essa mãe. Né? Então, pegando mais ou menos essas dicas do Luiz Gama, por onde a mãe dele passou, né, eu procurei em jornais, em revistas, em cartas, em artigos de época,
né? Histórias de mulheres que viveram nos mesmos lugares e sob as mesmas condições em que possivelmente a Luísa Maim poderia ter vivido. Né? Então, ela é uma grande coxa de retalhos de histórias de que, assim, eu não contei, de novo, não sei fazer pesquisa, né? Mas eu acredito que ela é uma grande coxa de retalho de, pelo menos, pedacinhos de histórias de umas 400 mulheres, né? Desde que eu conto dela, da saída de África, né, até, enfim, não sei, não vou contar, enfim, desde o início até o final da história, né, eu acho que ela é composta aí por pedacinhos de histórias de umas outras 400 mulheres que viveram sob as condições nos mesmos lugares que a Luísa Maim, né. Então, é uma história, que eu digo, possível, é uma história com uma verossimilhança possível, né, ou seja, é uma grande ficção, mas muito cheia de verdades, né? Porque são pedacinhos de verdades aqui e ali. Júlio. Então, eu queria fazer uma observação rapidinho, uma pergunta. Uma coisa que eu acho, assim, das muitas coisas muito geniais do romance, é a capacidade que você teve de entremear muitos livros, né? Então, é o teu livro, né? Uma ficção e tudo isso, verossímil, né? Mas ali tem uma trama de textos e de livros que vão se cruzando, né? Então você vai lendo, agora você fala, nossa, que legal. E aí você fala, será que é? Né? Então acho que é uma coisa muito legal. Por exemplo, a sensação que eu tive, né? A Kátia Matoso, Ser Escravo no Brasil, né? Aquela coisa da vivência, que ela está sem dar spoiler, né? Ela está num lugar, depois ela vive outro lugar, é um pouco da estrutura do livro. O João José Reis, por óbvio, outros romances que aparecem, né? Então ela meio vira personagem de outros romances e tal. Eu acho isso uma coisa muito legal e queria registrar, porque eu acho que é uma coisa que o pessoal pode fruir desde o começo da leitura, né? Como o pessoal vai começar a ler agora, está lendo agora, ficar atento para né, um sabor a mais que o livro tem nessas leituras, ficar achando essas leituras que você foi deixando assim no texto, né? E muito bem feitas as leituras todas, e sempre tirando delas a estética, né? A beleza, né? Que no romance é sempre o mais importante, né? Uma obra de arte, em última instância. Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: o teu livro é um livro muito estudado academicamente, né? Então você dá um Google acadêmico no livro e né, eu acho que não tem nenhum romance, sei lá, da década de 50 para cá, pelo menos, né, depois que a gente teve lá, sei lá, Guimarães Rosa e Clarice escrevendo ao mesmo tempo, né? Não sei se tem isso com qualquer outro romance de lá para cá, né? Uma quantidade de estudos acadêmicos. Eu fico imaginando, eu gosto muito de literatura, eu só fiz uma tese de doutorado porque eu não sei fazer um romance, se eu soubesse eu tinha feito um romance. Eu gosto muito de literatura, mas eu fiquei imaginando que o literato que escreveu, né, deve ficar, meu Deus do céu, né, que loucura, cada um puxa para lá, outro puxa para cá, né, então. Mas eu queria te perguntar o seguinte, eu não vou te perguntar o que você não gostou, mas tem alguma coisa que você leu e que te impactou, assim, um estudo especial que você falou, nossa, que ideia bonita que tiveram sobre o livro, ainda que eu não tenha dito isso, então tenha sido uma outra coisa, mas uma coisa que te tocou, assim, especialmente, que você gostaria de citar? Tem muitas coisas, Júlio, assim, uma das primeiras coisas que eu entendi, logo no início que o livro foi lançado, e assim, 3, 4 meses depois, as pessoas já começaram a me procurar para fazer tese, para fazer TCC, para fazer coisas sobre o livro, né? O que muito me assustou, de certa forma, porque assim, eu não estou acostumada, né, com o ambiente acadêmico. Né? E uma das coisas uma das coisas bem interessantes também é que não existe um determinado departamento que eu acho que estuda mais o livro, né? Geralmente a gente pensaria, pessoal de letras, mas eu acho que não, né? Tem pessoal de letras, de filosofia, de história, de geografia, de administração, de psicologia, de teologia, muita de sociologia, de antropologia, né, vem de muitas áreas. Eu fiquei um tempo nos Estados Unidos como escritora residente também, e ali muita gente também que eu via que se interessava pelo livro, né, gente de
geologia, gente de direito, de tratados internacionais, assim, é uma coisa muito doida. E cada um faz uma leitura. Então, eu entendi muito cedo que o livro que eu escrevi não é o livro que as pessoas leem. Né? Que vinham as pessoas falar para mim, nossa, li isso no livro, ou vinham com umas teses, né? Eu falava, gente, eu juro que eu não escrevi isso. Né? Não fui eu, onde você leu isso? Né? Não está no meu livro. Mas aí, com o tempo, eu fui entendendo que está. Né? Ou seja, ele era meu, ela é uma história que era só minha, antes de ser lançado. Depois que foi lançado e que as pessoas começaram a ler, elas liam de acordo com o que elas queriam, podiam ler. Né? Eu acho que a leitura ela tem esses filtros, né? Que a gente coloca determinados filtros de acordo com, sei lá, com o humor da gente no dia da leitura, com o conhecimento que a gente tem da história que está ali, com a vontade que a gente está de se deixar ou não se levar pela história ou por determinados personagens, né? Por conhecimentos específicos de áreas que eu não tenho. Né? Então, assim, tem várias... Eu entendi que o Defeito de Cor é um livro que se multiplicou, quer dizer, não só o Defeito de Cor, eu acredito que todo livro, né? É um livro que se multiplica de acordo com quantos são os seus leitores. Né? Então, a gente tem aí, sei lá, 200, 300 mil defeitos de cores, né? Que são completamente diferentes um do outro. Né? E, inclusive, assim, as pessoas já me chamaram para mediar, né? Falar, olha, eu li isso aqui, a outra, não, isso não está. Ana, vem aqui ver. Eu falo, não, gente, né? Eu falei, conta a historinha do Exu, de Exu, né? Que foi passear no mercado com um boné de um lado vermelho, do outro preto, e ele passa no meio e as pessoas falando, você viu aquele cara de boné preto? O outro não, era o cara de boné vermelho. Né? E eu falei, é os dois, é o boné vermelho, é o boné preto, é tudo que é. Né? Mas, assim, me toca muito algumas teses sobre questão de maternidade ali no livro, né? Porque é um assunto que toca muito quando se pensa em escravidão. Né? Eu acho que foi uma das partes mais dolorosas de fazer durante a pesquisa, né? Foi pensar essa relação de maternidade, né, entre mulheres escravizadas e filhos que não eram seus, né? Eram filhos dos seus donos, eram filhos de outros, eram filhos dos quais elas podiam ser separadas como se nada fosse na vida delas, né? Então, isso, para mim, durante o processo de pesquisa, foi algo muito impactante, muito doloroso de ler, né? E, então, assim, eu não leio, não tenho condições de ler tudo que sai, né? Eu acho que, e não só em português também, eu acho que esse livro, ele tem teses e coisas sobre ele, eu acredito que pelo menos umas 10 línguas já, então, assim, é bem assustador. Mas eu acho que, ou seja, assim, nada especificamente, mas esse tema maternidade dentro do livro me traz coisas muito, muito bonitas de se ler, né? E principalmente até quando eu penso em como é que o livro nasceu, né? Na verdade, ele partiu de escritos de um filho sobre a mãe, na verdade, ele era um filho parindo a mãe, né? Então, entender como é que esse processo atravessa as pessoas que querem falar sobre isso é muito bonito de ver. É uma grande homenagem no final, né, Ana Maria, ao filho que buscava a mãe, né? É como Exatamente. se tivesse a grande resposta dele, né? A mãe que ele não encontrou fosse encontrada por todas nós. Então, é a única herança possível, né? Que ela poderia ter deixado para ele é essa história, né? É lindíssimo. Olha, eu vou passar para as pessoas inscritas, porque eu e o Júlio, a gente está aqui falando, que eu tenho que me segurar, senão eu vou te monopolizar. O Júlio liga, porque a gente tem uma lista de perguntas desse tamanho que a gente preparou. Vai que as pessoas não se inscrevessem, né, Ana Maria? Vai que elas... E agora, então, eu vou chamar a primeira inscrita, anunciando a segunda, para que já se preparem, e a gente vai fazer as inscrições na medida do tempo possível. A primeira inscrita é a Fátima, e a segunda é a Evelyn. Bem-vindas, meninas. Fátima? Estou te vendo. Espera aí. Como eu faço? Deu certo, Já deu certo. Bom, Ana, uma admiração imensa pelo livro. Eu sou museóloga, antropóloga social,
né, aposentada, e estou tentando escrever, mas eu teria duas perguntas, assim, vou tentar ser rápida. A primeira é, eu notei no livro que tem algumas descrições bastante detalhadas, como, por exemplo, a descrição do sobrado do Corredor da Vitória. E eu gostaria de saber se foi uma descrição que você fez em loco, que você foi, ou se foi uma descrição que você leu, enfim, não sei nem se você lembra disso. E a segunda pergunta é que a Portela, eu sou carioca, vai fazer o samba-enredo do seu livro, e qual é a sua expectativa e qual é a sua relação com isso, porque eu assisti a exposição Defeito de Cor, que foi maravilhosa, né? A curadoria do Marcelo Campos, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa transformação do livro em arte visual, é isso. Obrigada, Fátima. Eu sou muito visual, né? Eu falo que assim, as cenas acontecem primeiro na minha cabeça e eu descrevo a cena que eu estou vendo, né, do livro. E o Defeito de Cor também, ele é um livro que eu queria ter lido e não achei, né? Então, ali, quem está ali é a minha leitora, que está o tempo inteiro mediando o que entra no livro, né? E eu adoro livros que me colocam dentro da história de uma maneira em que eu estou vendo, né? Se o livro está acontecendo numa determinada sala, eu sou super curiosa, e se não tem a descrição no livro, eu faço a minha própria na minha cabeça, de como é que são essas salas, de como é que é essa sala, de como é que são os objetos, de como é que é a cidade, né? Então, assim, essas descrições todas, não só dos lugares, mas das pessoas, das comidas, dos ritos, dos cultos, né? É a minha leitora que pedia para colocar ali, para ambientar, para jogar as pessoas dentro da história, né, para que elas pudessem se sentir confortáveis num determinado local e se deixar levar pelo que a narradora estava falando, né? E, sim, principalmente esses locais, as casas, os locais, era uma coisa que seria muito importante para mim, né? Eu estava em Salvador, nessa época, fazendo a pesquisa, e eu lembro que eu saía com uma listinha, falava, hoje eu preciso arrumar casa para esses 5 personagens, né? E saía pela rua, realmente, olhando nos prédios. Esse prédio já existia antes de 1880 e tanto, no período em que aquela história se passar. Se ele não existia, o que é que tinha aqui? Né? Eu lembro que eu andava muito pelo Pelourinho também, porque muita gente mora, muita gente, é gente, né? Eu trato como gente, meus amigos durante anos, assim, né? Então, eu andava ali pelo Pelourinho, falava, tal pessoa pode morar ali. E, às vezes, eu até batia na porta, eu falava, desculpa, sou escritora, estou procurando uma ambientação para determinado personagem morar, posso dar uma olhada? Aí eu entrava na casa, olhava, desenhava, fazia anotação, assim. Então, essas casas, elas geralmente existem e elas existiam nesses locais onde a história aconteceu, né? E ver esses desdobramentos do livro, né? Eu digo que, ou seja, tanto a exposição lá no mar, eu não sei quem viu, né? Ela era para ter ficado até maio, agora foi prorrogada, então está até final de agosto, para quem ainda quiser, né, quem for ao Rio ou for do Rio, nessa época, aí até o final de agosto está a exposição lá no mar, né? Eu fui co-curadora também, junto com o Marcelo e a Amanda Bonan, né? E é uma exposição que, para mim, é muito cara, né? Eu digo que é uma exposição não baseada no livro, mas em conversa com o livro, né? E ela é extremamente importante, assim, né? Eu tenho muito, muito carinho por ela, porque é talvez a primeira exposição que a gente tenha com artistas majoritariamente negros, né? São mais ou menos 140 artistas, mais de 400 obras, e são 137 negros, desculpa, 136, só 4 brancos, né? A gente falou que a gente fez aí uma cota mínima para alguns, mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho, não vejo o menor problema com isso, porque a grande maioria das exposições que eu já fui eram só artistas brancos, né? Então, acho que é uma reparação histórica de se fazer, né? E que não poderia ser diferente de uma obra em conversa com esse livro, né? Não tem como, né?
E agora, sim, a Portela, que é outro presente maravilhoso que eu recebi, assim, né, o livro tema do desfile do ano que vem. Né, assim, eu não tenho a menor dúvida, Fátima, que vai ser 10, 10, 10. É o 24º título da Portela no ano de 2024, né? Tá muito alinhado, assim, né? E tá muito bonito. Eu estou mais ou menos acompanhando que os meninos, os 2 carnavalescos, né? E é extremamente importante dizer também, Portela está fazendo 100 anos. É a primeira vez que ela tem carnavalescos negros. Portela nunca tinha tido carnavalesco negro. Né? Então, vim com esses 2 meninos, são super jovens, o Antônio Gonzaga e o André Rodrigues. Desculpa se eu estou falando errado o sobrenome do André, mas enfim, né? Aí na faixa dos seus 30 anos, né, os primeiros carnavalescos negros da Portela, trazendo como tema esse livro, assim, a comunidade está muito envolvida, e assim, eu acho que é título. Eu e o Júlio é apaixonado pela Portela, mas nós 2 estamos emocionados com o fato de que pouquíssimas obras foram homenageadas. Os autores, sim, mas o livro em si é algo raríssimo no Carnaval, né? A gente encontrou 2 obras só, né, Júlio, que foram homenageadas, além do defeito de cor na pesquisa. Então, é algo realmente muito grandioso, né, Ana Maria? Algo lindíssimo. E está viva para ver isso, né? Viva muito jovem e com tempo para se inspirar e escrever mais outros livros com essa densidade, né, Evelyn? Foi o Memória do Sorvete de Milícias, né? Que, obviamente, está morto, né? O primeiro romance do Brasil, de verdade, né? E Os Sertões, que nem é um romance exatamente, né? Foi o que a gente achou, assim, de obra, né? Claro, de autor, tem o desfile famoso do Machado e tudo isso. Mas é uma outras coisa... 2, né? Porque o livro é um grande épico. E é o que o Luiz Antônio Simas fala. O desfile das escolas de samba é o gênero épico do Brasil. Ou seja, todo grande exatamente. O épico, o nosso épico é o desfile, e você escreveu um épico e aconteceu. Eu digo que é uma grande realização de tem um verbo, um quimbundo, né, que é um verbo intanga. É um verbo que quer dizer ao mesmo tempo escrever e dançar. Né? Então, assim, eu acho que a gente vai ver a materialização desse verbo na avenida, né? O que é muito tocante, assim, de ver, né? Essa aplicação dessa sabedoria ou seja, que os meus ancestrais trouxeram para cá, né? E, assim, não tem, eu acho que, melhor verbo, talvez, para definir o que uma escola de samba faz na avenida, né? Que é escrever e dançar. Que lindo, Ana. Evelyn, bem-vinda a mais um clube. Oi, bom, muito obrigada, Manu, mais uma vez. Boa noite, era um prazer imenso estar aqui e espero que você tenha muita vitalidade para sambar também na avenida. Eu sou Vila Isabel, mas eu prometo que esse ano vou dar uma torcidinha. Por favor. Mas eu quero, primeiro, enfim, parabenizar também a Manu pela matéria hoje no G1, muito legal, a matéria é muito boa. E dizer que já tenho participado desses grupos algumas vezes, e é um prazer sempre muito grande ter contato com uma literatura muito rica. E o seu livro não é a primeira vez que eu estou encarando, eu já enfrentei o livro e vou te confessar, você hoje falou sobre a experiência da maternidade. A primeira vez eu não consegui chegar ao final, porque naquela parte final da maternidade foi muito dura. Eu espero que dessa vez, em conjunto, eu consiga ultrapassar. Mas eu sempre fiquei com uma curiosidade muito grande. Primeiro que você escreve de uma forma magnífica, esse artifício que você fala do encontro, do diário, né, e depois com as estratégias ao longo do texto, a gente fica sempre pensando, será que é mesmo um diário? Como ela produziu isso? Foi realmente fantástico. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande, sabendo um pouco da dificuldade de penetrar nas religiões de matriz africana, eu queria saber como é que foi esse teu processo, porque você traz muita informação, você traz um vocabulário rico, você traz uma mitologia que demanda, ainda para quem não sabe fazer pesquisa, eu sou pesquisadora no programa de memória social, você podia dar aula para a gente na sua forma de pesquisar.
Então, eu tenho curiosidade nisso, e saber como é que você se apropriou, né, desse simbolismo. E mais uma outra pequena curiosidade, se você puder também matar, do que essas mulheres todas que você foi criando ao longo da obra, o que elas deixaram para você, o que permaneceu delas em você, terminada a obra. Era isso, mais uma vez, muito obrigada, Malu, prazer, Júlia, conhecê-la agora. Obrigada, Evelyn. Ou seja, eu sou mineira, né, nasci no interior de Minas, uma cidadezinha, fui criada em família católica, apostólica, romana, né, então as religiões de matriz africana, para mim, eu acho que estava no meu imaginário, como está no imaginário de grande parte da população brasileira, né, com um pouco de medo, sem entender o que é, um pouco de temor, enfim. E eu entrei na pesquisa, mas eu já tinha abandonei a Igreja Católica quando eu tinha uns 13, 14, e me considerava agnóstica, né? Enfim, então entrei na pesquisa, sim, né? E o livro me transformou também dessa maneira, né? Hoje eu sou do Candomblé, né? Porque exatamente eu acho que começou essa ligação com o processo de pesquisa, né? Eu conheci uma mãe de santo, que foi a pessoa, eu cheguei lá morrendo de medo a primeira vez para jogar búzios, para entender o que era, né? Boa parte da pesquisa do livro até já estava meio pronta, e eu precisava entender onde é que eu entraria, né? Como é que eu falaria os livros sobre religiões, né? Tinha lido já algumas coisas, mas eu precisava conversar com alguém, né? Eu precisava ver aquilo na prática, né? Frequentar terreiros, frequentar centros de umbanda, enfim, né? E aí eu fui conversar com a mãe Lindaura e assim me apaixonei por ela, né? Eu lembro que eu fui marquei com ela assim para a gente conversar, tipo meia hora, uma hora, e quando eu vi a gente já estava conversando há 8 horas, né? E é de uma sabedoria, né? Eu acho que de uma dignidade, de uma magnitude tão grande o que aquela mulher representou ali para mim, nesse sentido, que na hora assim, eu falei, estou convertida, mãe Lindaura, deixa eu ser filha da senhora também. E aí comecei a frequentar o terreiro dela, né, enfim, e foi por aí, né, que eu fui fazendo as pesquisas. E ao longo das pesquisas fui conhecendo outros babalorixás, pais e mães de santo, que me auxiliaram, né. Tem ali muito também, ou seja, até onde pode ir, né, o que você pode contar, o que a gente pode te contar, e o que não pode, que eu vou meio deixando claro ali no livro também. Eu acho que tem algumas partes que eu falo... Desculpa. Tem umas partes que eu falo, eu estou contando o que eu posso, estou contando até aqui, né? Enfim, e era isso. Né? E eu esqueci a segunda pergunta. Do que essas mulheres todas que você criou, como elas permaneceram em você, e se é que permaneceram e como? Muito, né? Primeiro, assim, eu acho que também foi um livro que eu estava em busca da minha identidade como mulher negra, né? Eu sou filha de mãe negra e de pai branco, e essa mestiçagem, né? Essa mistura aqui no Brasil, ela é muito negociada e muito negociável, né? Tinha lugares em que eu falava, eu sou negra, as pessoas viravam para mim e falavam, não precisa falar isso, é clarinha, não fala isso não. Né? Ou seja, uma identidade que para mim não estava ali muito estabelecida, exatamente porque eu não conseguia me pegar num lugar ali para dizer, não, eu sou negra. Né? E eu acho que o livro ele fez isso para mim, através dessas histórias dessas mulheres. Eu entendi de onde eu vim, né? Eu entendi o que essas mulheres tiveram que passar para que eu estivesse aqui hoje. Né, eu entendi as transformações que a escravidão, né, e os resquícios da escravidão ainda fazem num país de hoje para pessoas como eu, né, e para pessoas das mais diversas matizes de cor de pele negra no Brasil. Né. Eu acho que essas mulheres me ajudaram a entender, né, um conceito de ancestralidade. Né? Porque a gente sempre, quando pensa em ancestralidade, a gente pensa em algo do passado, dos antepassados, dos tataravos, de gente que eu não conheci, né? E não, né? A ancestralidade hoje, para mim, ela é acúmulo, né? É experiência, é vivência, é mais presente do que nunca, né? Porque eu só sou porque eu estou aqui junto, porque a ancestralidade está aqui junto comigo.
né? Então, assim, ao entender as histórias dessas mulheres, eu fui entendendo a força que esse conceito de ancestralidade tem, né, em mim hoje, né, e que eu seja a ponte para que a ancestralidade se manifeste em mim para o futuro, para as gerações que estão vindo. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Agora é a Cibele, depois a Suzy. Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito toda a equipe da Manu, né, o Júlio, e você, né, Ana Maria, eu amei o seu livro, né, eu não conhecia, eu conheci por conta da Manu, né, e estou encantada, eu falo que eu queria que todo mundo lesse, eu acho que é um livro de história, considero um livro de história, história do Brasil, história do mundo, né, porque acho que não é só o Brasil, né, fala da escravidão no geral, né. E eu tenho 3 perguntas. Uma era na religiosidade que a Evelyn falou, que é uma coisa que me pegou, que eu gostei muito, né? E até quando ela chega na África e está meio distante das vivências dela, né? Quando aconteceu o primeiro problema, eu falei, bem feito, quem mandou? Não estava fazendo nada para os voduns, né? Para os orixás, já estava assim meio que embarcando nessa crença dela, né, que é muito presente, né, no livro. E aí, só para complementar da Evelyn, eu gostaria que você falasse um pouco, não sei se são os terreiros, você falou da Mãe de Santo, né, de lugares que existem, que tanto para a gente conhecer mais, né, como... porque eu entendo que tem uma preparação, né, em vários dessas. Queria que você falasse um pouco disso. E dos muçulmanos negros, né, que é uma coisa assim que eu achei muito interessante, né. E aí a outra coisa é quando, né, ela começa a chamar os africanos de selvagens, né, que você fala isso várias vezes, e todas elas me incomodavam muito, acho que é uma provocação sua, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? Como quando ela volta, ela se torna branca, né? Assim, católica, assume o nome brasileiro, né? O português. Brasileiro, né? Porque a questão é ser brasileira, né? A questão da casa, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E, além disso, vende armas, né? Essa incoerência, né? Eu também queria que você falasse disso. O pessoal está pedindo para tu cuidar com os spoilers, Sibeli. Não dei muito. Mas são Às coisas... vezes eu tenho que entrar que nem aquela voz de Deus do Velho Testamento, sabe, Ana Maria? Entra só a voz. Eu quero falar da questão dessa incoerência, né? Eu considero, ela me parece uma mulher muito moderna, né? Dependente, que vai fazendo as coisas... quase uma empresária, né? Vai aglomerando as pessoas. Eu acho que... Viu como é que é, Ana Maria? O spoiler! Existe uma maioria que reclamou do spoiler. Que eu não sei se eu tenho uma referência. Ele caiu. Tá vendo, Sibeli, o castigo? Mas apareceu minha pergunta? Não. Apareceram as Apareceu. perguntas. Só no final agora começou a... eu não dei spoiler, gente. Eu acho assim, esse mundo aberto, um mundo... a religiosidade, né? Eu acho que... eu queria saber, assim, existiram mulheres... Eu não sei. Acho que tu pode começar respondendo, Ana, porque realmente falhou a internet da Cibeli. Eu acho que as religiões, né, de matriz africana, elas estão muito abertas ao mágico no dia a dia, né? Que é uma coisa que eu acho que eu também me abri.
né? Nem você fala, está muito presente na vida dela todos os orixás, os vudus, os eguns, né? Ou seja, ali é uma coisa muito viva ali, ou seja, vive-se não se vive separado da religião, né? Não se vive separado do mágico, é trazer isso um pouco para o dia a dia da pessoa. E eu acho que é uma das coisas que ela faz, né? Ao invocar ali de todas as religiões que ela conhece, enfim, é muito presente desde o início, né? Quando acontece, olha, quase que eu ia contar algo, mas enfim. Então é isso, eu acho que essa é uma religião vivida no dia a dia, né? Sobre os muçulmanos negros, né? É muito comum, né? E é muito comum desde o processo, quando você teve, por exemplo, os árabes, eles cruzavam toda a África desde o século XIII, desde o século XIV, antes, por exemplo, de um contato. Me corrijam historiadores aí, por favor, mas pelo que eu me lembro da pesquisa, né? Então, ou seja, você já tinha ali a religião muçulmana na África, estou falando em século XIII, XIV, XV, talvez até muito antes, né? Não me lembro. Então, ou seja, é bem comum também, né? Ou seja, a gente não sabia, e eles eram tidos como escravizados muito mais caros, exatamente porque eles eram super letrados, né? Entendiam, falavam várias línguas, né? Como a grande maioria, todos os africanos são poliglotas, né? Uma coisa que a gente tem que entender ao se falar, né? De falar de um continente atrasado, né? Mas é um continente que tem acesso a várias culturas por falar várias línguas, né? O que às vezes é muito diferente da gente aqui nas Américas, ou mesmo na Europa, né? Onde só se conhece a sua própria cultura, porque você só sabe falar a sua própria língua, né? Então, os muçulmins, né, como ela chama, né, eles falavam várias línguas, entendiam de comércio, de direito, de várias outras coisas, né, e eram vendidos muito mais caros exatamente porque eles iam para o Brasil servir de educadores, né, dos filhos dos portugueses analfabetos, né? Então, ou seja, eles entram ali na história, e a Rebelião Malê é o grande susto, né? Eu acho que é uma das rebeliões mais importantes que acontece no Brasil, porque exatamente é ali que os portugueses e os brasileiros, né, se assustam com a inteligência daqueles que eles consideravam inferiores, né? Para se ter uma ideia, por exemplo, a Rebelião Malê, para se entender, eles passavam recados escritos uns para os outros, né? Escritos com caracteres árabes na língua haussá. Então, para ler aqueles bilhetes, você tinha que entender tanto o árabe quanto o haussá, o que quase nenhum português ou brasileiro sabia. E é por isso que eles conseguiram, né, aquela religião. Então, é uma tradição já milenar, né, dos negros muçulmanos. A gente não tem conhecimento porque, ou seja, não se estudou isso, né, não vai a gente ir atrás, né. E o comportamento da Kendé é um comportamento assim que eu defendo com unhas e dentes, né. Eu acho que tem uma frase do Luiz Gama, inclusive, né, que ele diz que qualquer ação de um escravizado contra o seu senhor, né, é legítima defesa, né? Então, assim, de uma criança que foi escravizada aos 7 anos de idade, tudo que ela fizer depois disso é legítima defesa, né? E eu tenho para mim que ela fez um trato dizendo: eu vou sobreviver a qualquer custo, né? Porque, e aí ela quebra esses estereótipos que eu acho que a gente tem, né? E não só os estereótipos, mas certo entendimento, né? Que é uma coisa que, por exemplo, um certo entendimento não, mas assim, é muito difícil o preto falhar e sobreviver à falha, né? Eu digo que mais do que o nosso direito de fala, eu luto pelo nosso direito de falha, né? Porque branco erra, falha, comete crime, bababá, é perdoado, isso não entra na cota de todos os brancos existentes no mundo, né? E quando é um preto, não, né? Quando é um preto que comete algum erro, um crime, alguma falha, né? Ele está para sempre marcado por essa falha, e isso cai nas costas de toda uma comunidade preta, do mundo inteiro como um todo,
né? Então, assim, o que a Kendai fez depois que ela foi escravizada, eu sou assim, faz mais, tá pouco, né? Eu acho que ela tem todo o direito, né, de se comportar e de não ser julgada, né, por esse comportamento, para qualquer tipo de atitude, né, que ela tenha depois de ter sido escravizada, né, e passar por tudo que ela passou aos 7 anos de idade. Assim. É legítima defesa, qualquer coisa. Obrigada, Ana. Eu vou passar a palavra para a Suzy, e depois da Suzy, a Tânia vai ser nossa última inscrita para a gente respeitar o teu tempo. Tem muitas palmas aqui. O Meet, ele permite essas palmas que ficam subindo, corações que ficam subindo, uma modernidade. Tu vai falando e eu olho, tem corações na tua frente. Eu tô vendo aí. Eu não sabia de onde eles saíam. Eu falo muito também, então, assim, dá um desconto. Não podemos ficar rígido ali numa hora, não, porque eu sei que eu falo muito. Tá? Ótimo, então. Então é a Suzy, depois a Tânia, e depois eu vou passar as perguntas por escrito para ti. Obrigada. Suzy. Tá. Boa noite. Ana, conheci a tua obra através do Angu de Grilo, né? E aí fui correndo atrás, só que levou um tempo entre eu ouvir o episódio e ler o livro. E realmente, assim, teu objetivo foi completamente atingido, ele é super visual. Eu amo Salvador, eu me senti andando no corredor da Vitória, vendo aqueles casarões, então, assim, maravilhoso. E aí, quando eu estava no meio do livro, eu comecei assim, mas isso aqui daria uma excelente minissérie. E comecei a pensar nisso, porque as pessoas, às vezes, né, o livro é grande, mas essa história precisa chegar a mais pessoas, então seria muito bom uma minissérie. Aí, daqui a pouco, eu pensei assim, não, mas espera aí, eu lembro que a Ana comentou alguma coisa sobre uma minissérie no Angu de Grilo. E eu fui atrás e achei uma matéria que falava que talvez não vá sair a minissérie. É isso mesmo? Suzy, obrigada. Eu acho que não sai mais. Assim, estava com a Globo, eles estavam com o roteiro pronto antes da pandemia. Já aí veio a pandemia, mudou todo o processo e assim, eu acho que não sai mais lá, né? Mas vamos. Eu também acho. Eu acho que tem que virar, né? Tem que ir para o audiovisual, né? Para atingir um público que a literatura não alcança, né? Eu acho que ele já faz isso com a exposição, com o desfile, lá com certeza, mas assim, como a guardiã da história, né, que eu acho que é o que eu sou, eu vou também me empenhar para que ele vá para o audiovisual, né? No momento dele, no lugar dele, assim, eu acho que o Orixá Tempo também é um dos que está cuidando aí do livro, para que ele vá no tempo dele. E ele irá, né, Ana? Porque é impossível que ele não vire uma minissérie. É uma obra, assim, como diz a Suzy, a gente vai lendo e vai imaginando, e vai dando cara, e vai dando cor, e vai dando... Né? Eu tenho isso, assim, eu leio e imagino tudo, eu tenho o rosto de todo mundo, espero que eu não me frustre quando eu vejo aquilo que eu escolhi, escolhida, porque todo mundo tem cara, tem roupa, tem casa, a casa tem jeito. Exatamente. Se não tiverem, né? Quem faz, eu tenho o rosto de todo mundo aqui desenhado na minha cabeça, já posso ajudar. A Tânia... Eu também, tanto que eu não quis participar do processo de roteirização. Eu falei, eu não tenho desprendimento necessário, não, porque eu sei que tem que cortar gente, tem que cortar personagem, tem que, né, grudar, enfim. A história tem que, ou seja, é um outro meio, né? É uma outra história, é um outro modo de contar. Eu falei, eu quero ficar de longe, não quero participar, eu não tenho esse desprendimento para fazer, né? Tânia, estou te vendo aqui, bem-vinda. Obrigada, Manu. Em todos os teus clubes eu estou, e hoje é a primeira vez que eu falo que eu tive coragem na vida de falar. Entrou pro clube das sem vergonhas, porque tem o pessoal envergonhado, Ana. Aí eu falo, eu sou a pessoa que quer virar o espaço das sem vergonhas. Eu vou, porque, primeira coisa, eu quero te parabenizar, assim, porque é um livro que eu pensa num ser que sonhava, eu sonho há muito tempo com esse livro, assim, eu quero parabenizar a coragem de vocês, sabe, a generosidade da Ana, tudo que eu sonhei muito, sonhei no meu mestrado, sonhei no doutorado, mas minha área é de direito, eu pensava em direitos humanos, depois na área de cultura, e agora eu estou pensando em outras coisas, e aí eu vou
direto, eu estou muito encantada. Eu só não chorei aqui porque parece que já me disseram que eu não fui feita para chorar tanto nem público, assim. Mas, enfim, parabéns para todos. Assim, eu estou me controlando de emoção. Primeira coisa, você disse que você é bem visual, bem descritiva. Eu vou te falar, eu sou goiana, né? Filho, por parte de pai e mãe, mineiros. Então, né? O meu pai é de Paracatu, então você falou que tem uma ascendência mineira, né? E a gente tem aquela coisa de falar pouco, de você descrever não o que você está vendo, mas o que tu está sentindo, entendeu? Aquele sentir, eu sinto muito. Eu descrevo bem, mas o sentir é algo muito forte. Eu queria que você falasse também desse teu processo de descrever o sentir, assim, que eu acho que é algo que é muito forte, assim, em tudo que eu leio. Segunda coisa é que você falou que era de Minas, né? A ascendência me deu um start, assim, que eu cresci ouvindo uma história do meu pai, que ele dizia que ele ia visitar. Minha avó era branca e meu avô era negro. Lá em casa é assim, eu negra, meu irmão loiro e o outro japonês, que a família da minha mãe que é ascendência oriental também, né? Então, assim, e eu crescia, para me entender tudo isso, eu crescia com a história do meu pai, que quando ele ia visitar os avós negros dele em Paracatu, ele apanhava dos brancos para entrar no lugar negro. E quando ele saía do lugar negro, passava na ponte de novo, apanhava dos negros para entrar no branco. Então, eu cresci, meu pai e meu avô dizia, e eu ficava sempre muito, muito, assim, impressionada com tudo isso. E aí eu quero te perguntar, você com a tua ascendência mineira, o que tem no livro, né, um pouco dessa coisa mineira, do goiano, porque eu já vi... Gente, eu nunca li nenhuma página. Eu li ontem a introdução quando chegou o livro. Eu não sei nada. Para mim, é assim... Eu me escondia. É aquela coisa. É tanta emoção de ver o livro que, assim, é a primeira vez que eu vou me entregar realmente para ele, tá? E a última pergunta é sobre perfumes, que eu, além, né, da área do direito e tal, eu gosto muito de fazer perfumes. A Manu sabe, aí eu já dei uns perfumes naturais, tem uma loja de cosméticos e tal. Os perfumes, os cheiros, é muito forte na religião afro. Aí eu queria te perguntar, aí já é uma dica, tá? Se tu tem uma dica de livro, se alguma coisa que tu fez tua pesquisa, não sei o quê, ou que se tem alguma coisa no livro. Não precisa dar spoiler, não, só para me preparar meu espírito. E é isso, eu quero dizer o seguinte, eu sonho ir para o Rio. Agora eu vou sonhar em triplo, porque tu na Portela, por favor, né? Vamos sonhar com esse carnaval do ano que vem para ir lá com a Ana. Tá? É só isso, as minhas considerações e perguntas. Olha, muito, muito feliz de estar aqui. Muito. Só a Ana me fez falar, ninguém mais, esquece. Obrigada, Tânia. Fale sempre. Queremos ouvir tua voz. Precisamos de vozes para nos juntar com mais vozes, né? Primeiro, sobre o sentir, né? Como é que entra isso no processo de escrita? Eu acho que são dois momentos diferentes. Eu sempre tive muitos amigos atores, né? E eles falando do processo deles de construção de personagem, até antes, né? E eu lembro de ter ouvido um diretor falar uma vez que, assim, quem tem que chorar não é o ator, né, ou a atriz. Ele tem que fazer, na verdade, o telespectador chorar. Ele não necessariamente precisa chorar, né? E é verdade, às vezes, né, o ator ou a atriz ali, do jeito que ele fala, como ele fala, ele faz o espectador chorar e ele está rindo, né? Enfim, então, entender como é que se dá essa coisa das emoções, para mim foi um processo de distanciamento, né? Eu não sou uma escritora que escreve sob emoção, né? Tem gente que, primeiro, eu não acredito em inspiração, né? Para mim, acho que, enfim, não existe, né? Existe um insight que você tem depois de muito estudar, ou trabalhar, ou escrever, ou entender, mas, assim, inspiração, né? Tem um amigo até que fala que é para os tolos e os inocentes, né? Do processo de escrita. Então, para mim, esse processo é trabalho, né? Ou seja, eu me permiti sentir, chorar, sofrer, me revoltar, durante o processo de pesquisa, né? Aí sim, até porque eu tendo contato pela primeira vez com
com um monte de informação, né? Muitas informações doídas, então ali eu me permiti sentir. Agora, durante o processo de escrita, não, eu acho que é necessário aquele distanciamento das emoções para que a escrita seja o prevalecente, né? Ou seja, eu estou dizendo que é para mim, tá? Eu tenho amigos que funcionam para eles completamente diferente, cada um acho que encontrar o teu jeito de lidar com a escrita, né? Mas, assim, eu sabia o tipo de emoção que eu queria causar no leitor em determinadas cenas, né? Então, eu falo, o que é que eu tenho que falar, fazer aqui para que isso aconteça, né? Então, era o que eu tentava fazer, né? Ali, primeiro eu me entendia, eu tentava analisar como é que uma informação fazia com que eu me sentisse determinada coisa. Então, ao me analisar, eu falava, olha, eu acho que eu me emocionei naquela parte, ou com aquilo, então eu vou tentar fazer isso, né? Ou seja, mas é um processo muito técnico, né? Eu acho que eu digo que eu sou uma reescritora, mais do que uma escritora. Eu amo o processo de reescrita, né? Porque primeiro teve a pesquisa, então foram 2 anos de pesquisa, foi 1 ano de escrita, né? Em que eu, assim, soltei o livro, a primeira versão dele tinha 1.400 e poucas páginas, e aí eu fui reescrevendo. Eu escrevi do zero 19 vezes. Né? E nisso eu vou testando linguagem, eu vou testando, né, coisas, ou seja, a minha mãe é a minha leitora ideal, a minha mãe acompanhou a escrita e foi a primeira leitora, minha mãe e minha irmã foram as primeiras leitoras do livro, e o Milor Fernandes, que eu considero meu padrinho literário, assim, foi o terceiro, né, a ler. Então, eles me deram muito feedback ali, né. Tem histórias maravilhosas com a minha mãe, assim, porque eu escrevo à noite. Eu escrevo das 10 da noite às 5, 6 da manhã. É meu horário de escrever que eu rendo melhor, assim, né? E eu lembro que eu deixava para minha mãe ler de manhã, e quando eu acordasse à tarde, a gente conversava sobre a minha produção noturna, né? E então eu observava a reação da minha mãe com aquilo, né? Eu falava, consegui causar isso, consegui causar aquilo, né? E dava discussões maravilhosas. Tem uma parte de um livro, por exemplo, em que eu mato um determinado personagem, e a minha mãe, assim, ficou 3 dias sem falar comigo, né? Aí, quando ela principalmente falou comigo, né? Ela falou, foi aqui, você precisa desmatá-lo, né? Ele precisa voltar a viver. Eu falei, não, mãe, não vai. Para a história andar, ele tem que morrer, não sei o que tem, né? Aí eu lembro da discussão, e ela bateu na mesa, assim, levantou, virou para mim e falou, tá bom, mas eu não te criei assim. Então, ou seja, eu falei, uau, então eu acho que eu estou sendo uma escritora convincente aqui. Para minha mãe não me reconhecer, né, no processo de escrita, tá tudo bem, né? E sim, eu acho que eu tentei, ao longo do livro, trabalhar com todos os sentidos, né? Trazer as pessoas para dentro do livro, para que elas sentissem gosto, para que elas sentissem cheiro, né? Pelo menos imaginar, né? Gosto, cheiro, tato, né? A visão, né? Eu acho que um bom livro, ele trabalha, né? Não só a visão da gente, mas com todos esses outros sentidos, né? Que estão disponíveis. Né? E se são sentidos que estão disponíveis para o leitor, é um desperdício de tempo se eu não tentar acioná-los, né? Então, eu tento fazer isso na literatura, né? Principalmente tem uma das cenas que as pessoas quase me falam, tem gente que fala que chegou a passar mal, que chegou a vomitar na cena, porque sente um cheiro que eu descrevo, enfim, né? Lá, então, eu acho que sim, eu acho que se a gente tem esses sentidos disponíveis, é colocá-los em prática. Ana, a Jéssica, eu vou te passar a palavra depois de fazer algumas das perguntas que estão por escrito, tá? Porque a turma foi mandando antes para eu priorizar e depois já passo para ti. Ana, tu guarda todas as versões? Só por curiosidade. Não sabe. Eu fui salvando por cima. O livro foi virando um épico e a gente não tem esses backups antigos. Não tenho. Eu fui gravando por cima das vezes. Gente, era disquete na época. Não sei quem é que lembra disso aqui. Quem lembra? É uma turma, é metade da turma, mais ou menos, pelos dados. Tem muitas perguntas. Vocês me perdoem por não dar o nome de todas as pessoas que perguntaram sobre o mesmo tema, mas eu vou
que é sobre os encontros que tu registras no prólogo, né? Então, o ato de fotografar, a entrega das cartas, os manuscritos, o quanto isso pesou no desenvolvimento da história. O Osório pergunta sobre isso, a Daniela pergunta sobre isso, deixa eu ver quem mais, a Ilana pergunta sobre essa relação ficção e história, que eu acho que tu já foi respondendo, mas acho que ainda existe um pouco do espaço para responder a pergunta do Osório e da Daniela sobre o tema do encontro em Itaparica, né? Sobre o impacto desse encontro na obra. Uau, essa é a pergunta polêmica que eu sempre respondo, assim, porque, assim, então, eu acho que eu já vou desencantá-los logo no início, dizendo tudo é verdade lá no prólogo, menos o manuscrito. Né? O manuscrito foi uma estratégia, né, que eu coloquei como... Eu estou vendo um monte de carinha chorando. Desculpa, gente, mas, enfim, é a vida. Porque eu acho que sempre... E até uma das coisas, né? Essa pergunta. Luísa Maim existe, Luísa Maim não existiu, não existe documento, não existe... Sempre exigem das pessoas negras documento. Cadê isso? Cadê aquilo? Onde é que você leu? Onde é que você viu? Né? E eu achei que poderia ser interessante usar esse recurso do manuscrito, né, para que parassem de me pedir os documentos. E tanto que eu coloco lá na biografia também os documentos dos quais eu me disse. Né? Ou seja... não dá para mim, essa questão da Luísa Maim existiu ou não existiu de verdade, morre no momento em que eu não vou duvidar da palavra de um homem preto, que é o filho dela, que é o Luiz Gama, falando dela como nessa existência. Né? Mas esse é um recurso, eu não sei, eu esqueci o termo em português, como é que é um gênero, né, de romance ou de escrito, você fala, recebi uma fita, recebi um manuscrito, me encontrei no correio. Em inglês, chama-se, acho que é footnoted novels, né? De rodapé, enfim, eu não sei como é que se chama isso em português. Então, eu resolvi usar esse artifício, né? Colocando ali um manuscrito, inventando um manuscrito, né? Para onde essa história poderia estar escrita, né? E, assim, todo o resto é verdade, né? O período que eu morei na ilha de Itaparica, eu realmente fiquei amiga da senhora que cuidava da igreja, conheci o filho, levava os papéis para ele escrever e tudo. Só não há a questão do manuscrito. Tem um pessoal dizendo que passou por mentiroso, Ana, porque indicava o livro e dizia assim, é sobre os manuscritos que ela encontrou. Gente, escritor é pago para mentir. E a gente compra o livro para ser enganado, gente, para fazer terapia com a vida dos outros. Essa é a grande coisa da literatura. Jéssica, nossa última inscrita da noite. Boa noite, gente. É uma honra estar aqui nesse clube. Sou aqui da Bahia, me chamo Jéssica Silva, sou da JS também, manuzinha. A pergunta que eu quero deixar assim para Ana Ana, sou candomblessista também, né? E aí eu queria saber, a Ana de hoje daria qual conselho para a Ana que começou a escrever esse livro? E se a Ana que começou a escrever esse livro, a Ana de hoje teria orgulho do resultado desse livro, sabe? Da mensagem que foi passada, se foi exatamente aquilo que a Ana que iniciou escrevendo tinha vontade de que tivesse acontecido, se tinha dimensão do que esse livro poderia se tornar. Obrigada, Jéssica. Eu acho assim que o conselho que eu daria para Ana, eu comecei a pensar no livro, né? Ou seja, eu fui provocada pelo livro do Jorge Amado quando eu tinha 28 anos, ou seja, eu estava na publicidade ainda, trabalhava em agência de publicidade aqui em São Paulo, não estava mais feliz com aquilo, estava procurando outra coisa, aí fui na livraria, realmente o livro do Jorge, eu mexendo lá, o livro pulou no meu braço, naquela página, no prólogo chamado Convite, né? E assim, eu falei, cara, isso foi um pouco tempo depois, foi o retorno de Saturno aí, né, aos 29, né? Eu estava querendo mudar de vida, não queria mais a publicidade. E eu estava num cliente, eu lembro que eu li uma história de uma moça que ela escreveu o próprio obituário,
né? Foi para casa e falou, não é isso que eu quero deixar para a vida, né? Aí eu estava com 28 anos, eu cheguei em casa, eu falei, eu vou escrever o meu também. Escrevi o meu e falei, cara, não é isso que eu quero fazer da vida, né? Não é... Estou aqui consumindo oxigênio, consumindo os recursos do planeta, né? Vivendo bem ou mal com as pessoas ao meu redor, e não é isso que eu quero para mim, eu quero fazer outra coisa, e essa outra coisa eu não sabia o que era. E aí achei que poderia ser escrita por vir pela leitora, né, que eu falo que sempre mergulhei muito da leitora que eu sou, né, e aí, então, eu acho que dos conselhos que eu daria para essa, né, e aí eu larguei tudo, realmente, larguei a publicidade, larguei um casamento, larguei casa, vendi o apartamento que eu tinha para eu poder ficar 5 anos escrevendo, né, só escrevendo, sem fazer mais nada, né, seria assim, vai de novo, né, é o conselho que eu acho que eu continuo me dando, eu acho que essa coragem, né, de se lançar para se fazer o que se quer e o que se acha que é necessário, o que se pensa que quer, né, é algo que eu não quero perder mais, não. Eu acho que a Ana de 28 anos, de 29 anos, me ensinou isso, né, se lança, se joga, né, com fé, né, assim, muita fé nos meus orixás, hoje também, hoje eu entendo que lá antes eles já estavam comigo, né, já estavam, então assim, eu boto o pé no chão, que o chão, boto o pé no abismo, que o chão aparece embaixo, e tem sido assim, umas coisas que eu tenho feito também, né, de me jogar, e eu acho que sim, nesse sentido, eu me orgulho de quem eu estou me tornando, né? A gente é sempre esse ser humano em construção, né? Essa pessoa que eu acredito que uma pessoa muito mais maleável, né? Muito mais tolerante, muito mais curiosa e muito mais destemida por causa da literatura, né? A minha cabeça de leitora e de escritora, né? Facilita com que eu imagine universos possíveis, né, possibilidades de vida, e ir atrás para concretizar, assim. Então, é isso. Eu acho que é ter coragem de se lançar, né? Vai com muito trabalho, né? Eu acredito que é muito trabalho. Eu trabalho muito, né? Assim, quando eu estou escrevendo, eu escrevo 12 a 14 horas por dia, né? A gente quase não tem vida social, quase não tem nada, assim, mas, enfim, é muito trabalho, muita fé, mas também é muito amor de volta, né? Eu digo que uma das coisas que eu mais senti falta durante o período da quarentena foi de contato, foi de amor, porque sempre as pessoas chegam para mim e falam, posso te dar um abraço, né? E é muita energia no processo, né? Envolvida ali, parece que a gente se conhece. Então, eu falo que das coisas que eu mais senti falta na quarentena foi o abraço de leitor, né, que vinha emocionado com a obra, emocionado com a leitura, né, emocionado com a vivência, com a experiência ali. Né. Se joga, Jéssica, acho que é isso. Maravilhosa. Jogou, Ana. Que sorte a nossa. Que grande sorte a nossa e do nosso país que tu te jogou, que tu vendeu o apartamento, que tu dedicou 5 anos da tua vida para nos entregar esse presente. Meu marido brinca que ele acha que eu vou fazer musculação, porque eu viajo com esse livro, eu viajo com uma malinha de mão para passar um mês fora, e esse livro ocupa 1/3 da mala sempre. Eu vou lá e releio, pergunta para fazer, né? Porque acompanha em tudo. Então, é uma grandíssima sorte. Nossa, ele é a própria mala sem alça, com certeza. Não é verdade. Ele é o encontro de todas as alças, porque ele tem respostas, né? E ele nos provoca a pensar o nosso país, que precisa tanto ser pensado. E ele faz a gente se reencontrar com o povo que construiu esse país, com essa história de muita violência, mas também de muita beleza, né? Porque quem dela tem isso, né? E essa é uma das coisas mais impressionantes do livro, a dureza dos relatos, né? E, ao mesmo tempo, as frestas que a vida permite que nessa dureza exista uma beleza muito grande. Então, eu quero te agradecer muito por participar desse encontro conosco, né? As pessoas estão todas dizendo como tu é simpática, tu realmente é, assim, surpreendente, né? Muito carismática, muito simpática, faz a gente querer ficar contigo conversando, decifrando o livro, te entendendo para entender mais dele.
Né, gente? Maravilhosa, maravilhosa. 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 Adorei a resposta. Que o orixá sempre esteja Muito boa. guiado pelo melhor. Obrigada. Incrível. Que a minha mãe te abençoe, que a minha mãe abençoe todos vocês, gente. Achei Deus. Obrigada. Obrigada. Maravilhosa. Gratidão. Obrigada. Ela é muito assim. Gratidão. Pelo livro. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Ana. Uma boa noite. Muito obrigada por proporcionar esse encontro tão lindo para a gente. Bom descanso e que tu passe muitas madrugadas escrevendo e a tua mãe muitos dias lendo e vocês duas tenham encontros com muita energia, porque também é o resultado da relação de uma mãe com uma filha, esse livro que a gente lê. Então, ele tem vários pontos de encontro da maternidade. Eu fiquei mais emocionada ainda pensando isso, né? Que a tua leitora ideal foi a tua mãe, que lê um livro que tem tanto das violências que marcam a história da maternidade nesse país, né? Que é marcado por tantas violências. Então, muito obrigada por tudo isso. Uma boa noite e um bom descanso. Só terminar, né? Mais uma resposta, viu? Muito obrigada. Pode ficar mais. Minha mãe é uma mulher muito simples, né? Minha mãe é costureira, né? E assim, eu lembro, a gente morando lá em Ibiá, né? O vendedor de livro ia uma vez por mês. E eu lembro da minha mãe correndo para entregar costura, para poder ganhar mais dinheiro, para poder comprar livro, para a gente poder passar um mês lendo. Né? E ela lia muito, né? Então a literatura para mim na minha vida sempre foi ali do dia a dia. Eu lembro da minha mãe varrer casa com uma mão, livro na outra, mexer panela com uma mão, livro na outra. E se a gente quisesse perturbar ela naquele mundo dela da leitura, ela começava a ler em voz alta o que ela estava lendo, independente do que fosse, da parte que fosse. Então acho que desde isso também já estimulava a minha imaginação desde cedo, porque eu tinha que contextualizar. Ela jogava aquele leitura na minha cara, assim, e a gente que se virasse, né? Então, é isso, assim, eu escrevo para agradar minha mãe. O que a minha mãe não aprova, eu não publico, né? Ela é minha leitora, não tem como, né, assim. Então, prazer, né, também estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, né? E boa viagem para vocês aí durante esses 5 meses, né, de leitura. Tá bom? Que lindo! É emocionante. Vai ser abençoada. Um beijo grande, Ana. Uma boa Beijo, noite. gente. Muito Boa bom. noite. Obrigada. Boa noite. Essa mulher, meu Deus, eu quero levar ela para minha vida.